irmãos a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Primeira carta de Paulo na igreja de Corinto. Capítulo 10, verso de número 31. Apenas este verso. Nos abriram. 1 Coríntios 10, 31 está escrito: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Oremos. Senhor, obrigado por esta manhã, a tua presença. Somos imensamente gratos a Deus por ti. Trataremos, Deus, no assunto da mais alta seriedade, que é a glória do Senhor. A glória do qual o Senhor não negocia, não divide, tem que ser zelada, deve ser temida, deve ser exaltada, deve ser reconhecida, adorada, enfim. Com glória, Senhor, é a razão da própria existência do ser de Deus. E que nessa manhã nós sejamos profundamente impactados, Deus, pela glória do Senhor neste lugar, pela glória do Senhor em nossas vidas. Pela glória do Senhor, Deus, qual excede toda a glória humana e entendimento. Oramos assim, que essa mensagem seja aplicada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui oramos. Amém. Irmãos, quero falar nesta manhã, talvez nos últimos textos, já terminando a nossa série de significado de sermos igreja. Por que a gente está aqui? Por que você levantou domingo de manhã? O que você quer congregar neste lugar? Desde janeiro nós vamos trabalhando esse tema. Aquela folha que eu já entreguei para a maioria de vocês, aqueles que ainda não receberam, depois me procuram no final, para que eu possa entregar para vocês. Mas a maioria da igreja possui essa folha, onde é a missão de todo crente, o propósito pelo que você está aqui esta manhã, e não só nessa igreja nessa manhã, mas o que você fará até Jesus voltar. Vamos pensar nisso? O que está escrito nessa folha é a sua missão até Jesus voltar. E dentro dessa missão, nós entendemos que fazemos tudo na dependência e na glória da Santíssima Trindade. O texto lido em tela que nós temos diante de nós é Paulo em sua terceira viagem missionária. Paulo está na cidade de Éfeso, escrevendo esse texto em prisão. E ele está mais ou menos aqui 22 anos, mais ou menos, depois que Jesus foi aos céus. Essa igreja que Paulo se dirige, a igreja de Corinto, era basicamente a igreja onde haviam judeus e gentios. Ele fica nessa cidade mais ou menos por 18 meses, trabalhando ali para que os crentes caminhassem a maturidade, mas com qual objetivo? Com o objetivo de combater a rebeldia daqueles corações, com o objetivo, na verdade, de tirar a divisão que havia naquela igreja. Irmãos, tem uma coisa que faz mal à igreja, é a divisão. Aquela igreja não era apenas rebelde, dividida, mas faltava amor. Eles eram orgulhosos, presunçosos na vida cristã que viviam. Mas quando Paulo parte daquela cidade, os problemas não diminuem, pelo contrário, aumentam. E ele recebe um relatório de que infelizmente aqueles problemas se tornaram tão graves ao ponto de haver contendas, equívocos sobre o sacramento, falta de ordem no culto, heresias teológicas e por assim vai. E esses erros estavam colocando aquela igreja em perigo. Aquela congregação havia um risco à sua existência. Se você acha a sua igreja complicada, pensa na igreja de Corinto. Se a gente acha que as igrejas hoje de repente são difíceis por causa dos membros, dos presbíteros, dos pastores, irmãos, a igreja de Corinto era um grande desafio. E esse texto então fala a respeito. A conclusão dele, na verdade, começa quando Paulo está falando de carne oferecida a ídolos. Ele começa falando de questões centrais da fé cristã, ele defende a sua autoridade, a conclusão final é esse texto que nós lemos, que tudo que nós façamos deve ser para a glória de Deus. E esse texto basicamente fala dos limites da liberdade do cristão, onde todas as coisas são listas,
mas em todas convém. Por isso, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Mas, desenvolvendo esse tema, irmãos, tão sério, tão caro para Deus, o que significa fazer as coisas para a glória do Senhor? Quando eu vejo esse texto, eu lembro de Jesus virando as mesas dos campistas. Jesus não ataca nenhuma pessoa, Jesus não fere nenhum animal, Jesus não agride ninguém fisicamente. O que ele faz é atingir objetos. Ele vira a mesa dos campistas e, de alguma maneira, coloca ali aquela cena até mesmo séria. E eu fico pensando, se você olhasse para Jesus, o que você pensaria dele naquele momento? Fala, será que é o Filho de Deus mesmo? Olha essa atitude. Imagina chegar naquela igreja, fazendo coisas assim físicas, que você fala, não, esse pastor não está bem, talvez ele está fora de si. Irmãos, o que Jesus faz naquele momento é o zelo pela casa de Deus, é o zelo pela glória do Senhor. E eu vejo muita tristeza na internet, igrejas que se transformaram em verdadeiros shopping center. Você vai lá, tem roda gigante, você vai lá, tem um grande shopping para consumir coisas, bíblias, livros, roupas, acessórios. Você vai naquela igreja e consome o produto da fé. E eu fico pensando, onde está o zelo pela glória do Senhor? Onde está o zelo pela casa de Deus? Onde está aquele evangelho puro e simples, do qual essa igreja está sendo plantada? E nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Se porventura, irmãos, eu deixar o evangelho puro e simples, não fique nessa igreja, saia. Por mais que eu insista com você, não permaneça neste lugar. Se porventura, de alguma maneira, a glória de Deus está sendo vilipendiada, roubada, não zelada, não permaneça sentado, saia. É o mínimo que você deve fazer de protesto, o mínimo. Portanto, se a gente faz tudo para a glória de Deus, nós não podemos deixar que essa frase vire um jargão no meio reformado. Nós não podemos deixar que fazer tudo para a glória de Deus seja simplesmente um lema da reforma protestante, porque não pode simplesmente ser isso, irmãos. Os fariseus faziam coisas aparentemente corretas do que eles falavam. Eles pregavam coisas até mesmo sérias, ao ponto de Jesus falar para eles, a multidão falou o seguinte: olha, façam o que os fariseus estão pregando, mas não façam o que eles fazem. Será que tudo que eu tenho feito mesmo tem glorificado a Deus? Eu vou, na verdade, mudar a pergunta. Será que tudo que eu fizer, qualquer coisa que eu fizer, vai glorificar a Deus? Pense bem, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Mas eu volto à pergunta diferente: tudo que nós fizermos, será para a glória de Deus? Qualquer coisa que você fizer vai glorificar a Deus? Claro que não. Por quê? Porque se você comete um pecado, você não está fazendo um pecado para a glória de Deus. Se você faz coisas contrárias à palavra de Deus, você não está fazendo coisas para a glória de Deus. Portanto, não é qualquer coisa que você fizer que irá necessariamente glorificar a Deus. Portanto, não deturpe o texto. O texto, na verdade, diz que tudo que eu fizer deve buscar a glória de Deus, e não tudo que eu estou fazendo necessariamente está glorificando o Senhor. Portanto, irmãos, a glória de Deus é o fim de fazermos toda e qualquer coisa. Ela é a ênfase, o propósito, a finalidade, o objetivo. Por isso, não são todas as coisas que eu faço que necessariamente vão resultar em glórias a Deus. E aí então vem a famosa pergunta: então, pastor, diante de tudo que você está falando, o que significa então glorificar a Deus? Irmãos, o ser humano é a única criatura que pode expressar a Deus na sua imagem. Já para pensar nisso?
Satanás não pode ser a imagem expressa de Deus. Os anjos, os querubins, os serafins, os 24 anciãos, os seres viventes, absolutamente nada, nenhum ser criado pode expressar essa imagem a não ser o homem. Portanto, então, essa é a sua finalidade máxima. No catecismo de fé nosso, é muito claro isso. Com a primeira pergunta que eu acho que muitos sabem de cor. Talvez a gente não sabe nenhuma outra pergunta do catecismo a não ser esta, né? Qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus e desfrutar da presença de Deus para sempre. A Bíblia diz, meus irmãos, que em 1 Pedro 4,11, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. A glória de Deus é o fio condutor que deve estar presente nas nossas ações, palavras, pensamentos, em tudo que nós fizemos. Portanto, glorificar a Deus aponta para a glória da Trindade. Deus Pai nos dá vida, Deus Filho nos tira da morte espiritual, nos entregando a sua vida por nós, e o Deus Espírito aplica essa obra em cada coração aqui presente. Portanto, a glória de Deus pode ser considerada de duas maneiras. A primeira é uma glória intrínseca à pessoa de Deus, faz parte dele, é própria do ser de Deus. Mas há também a glória que é atribuída a ele. Há uma glória que é intrínseca da parte de Deus, que faz parte da sua essência, mas há uma glória que nós atribuímos a dele. E essa glória intrínseca que faz parte da essência de Deus é como um sol brilhar. Se o sol não emite luz, ele deixa de existir. Se Deus não tem a glória, na verdade, a sua essência acaba não existindo. Portanto, a glória de Deus, na verdade, ela é infinita, ela não carece de acréscimos. Deus oferece, na verdade, essa glória a cada criatura. Mas essa glória que é oferecida, ela não é valorizada, ela não é glorificada, ela não é rendida por suas criaturas. A palavra de Deus nos ensina: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, 1 Crônicas, capítulo 16. Glorificai a Deus no vosso corpo, 1 Coríntios 16. A glória que nós devemos tributar a Deus, irmãos, ela é única, exclusiva, e ela não deve ser dividida com mais nada. Diante então dessa glória intrínseca da parte de Deus, daquilo que as suas criaturas devem fazer, por que eu devo glorificar a Deus? Você já parou para pensar nessa pergunta? Por que você deve glorificar a Deus? Irmãos, há um jornalista americano chamado Michael Prowse. Michael Prowse escreveu, se eu não me engano, no Financial Times, eu acho. Independente do jornal que ele escreveu, o fato é que ele questionou por que as pessoas iam para a igreja domingo. Por quê? Por que você está aqui esta manhã? Michael Prowse, ele na verdade começa o texto escrevendo que ele cresceu na igreja. Ele até a sua adolescência e juventude, ele fazia parte da comunidade cristã viva de Deus. Mas ele começou a questionar-se: por que ele ia à igreja domingo? Por que meu pai me leva à igreja? Porque eu estou aqui. E nesse questionamento, ele perguntou: eu não entendo por que Deus, que já tem todas as coisas, é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, por que esse Deus precisa ser adorado? Por que será que esse Deus parece ser um Deus hedonista? E o que é o hedonismo? O prazer da autoadoração. Aquela pessoa que vive para o seu prazer próprio. O sentido, a finalidade da existência dele é o seu próprio prazer. Isso é um hedonista. Michael Prowse então estava questionando a Deus como um hedonista que exige das suas criaturas adoração. Então, Deus autossuficiente, todo-poderoso, não precisaria de adoração, porque ele basta por si só. Será que Deus teria problemas com a sua autoestima por requerer das suas criaturas adoração, se ele é autossuficiente? Esses questionamentos então vêm a ele nesse período da vida. E eu queria agora responder Michael Prowse. Talvez ele nunca vai ouvir esse sermão, mas de repente Satanás colocou isso na sua cabeça. De repente vem algum dardo inflamado do maligno na sua juventude, ou na sua vida adulta, ou quem sabe até mesmo na sua idade idosa. Aqui vão algumas respostas a ele. Por que adorarmos e glorificarmos a Deus? Primeiro,
Porque se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar outra coisa, e aí vamos cair na idolatria. Se não buscamos a glória de Deus, buscaremos outras glórias. Se não depositarmos, se não direcionarmos a glória para o Senhor, nós vamos pegar alguma coisa para glorificar. Nós vamos pegar alguma coisa e redirecionar essa glória. Nós vamos dar glória e fama ao sucesso, ao sexo, ao dinheiro, às posições sociais. Alguma coisa a gente vai dar glória, e aí a gente vai cair no que a gente chama de idolatria. Porque, irmãos, se os ímpios não buscam a glória de Deus, eles estão buscando a glória de outra coisa. Eles querem reconhecimento, eles querem aplausos, eles buscam algum tipo de idolatria própria, pessoal, do qual eles vão glorificar. Portanto, nós glorificamos a Deus em primeiro lugar, para não darmos glória a alguma outra coisa. A segunda resposta que eu daria a Michael Krause é que nós buscamos a glória de Deus e glorificamos a Ele porque nós não temos outro alvo. Glorificamos a Deus porque isso ajuda a remover a nossa competição por fama entre nós mesmos. Porque, irmãos, imagine, se nós começarmos a competição para quem tem mais glória aqui neste lugar, nós nos autodestruiremos. Nós, na verdade, glorificamos a Deus porque nós temos os nossos olhos e alvos em Cristo, e porque glorificamos isso, removemos a competição por fama. Por isso que a equipe de louvor não pode ter competição entre eles, por isso que pregadores não podem ter competição entre eles. Eu louvo a Deus pela vida do Hernandes Dias Lopes, eu não quero competir com o Hernandes Dias Lopes. Se Deus der a ele aquele dom, aquele talento, aquela habilidade, glória a Deus por isso, e que a glória esteja repousada em Deus e não na pessoa do nosso irmão Hernandes Dias Lopes. E se remove também não só a competição, mas a inveja entre nós. A inveja porque nós, na verdade, buscaríamos ser mais notáveis uns que os outros, mais ricos que uns que os outros, mais famosos, mais bonitos, mais belos, mais educados, mais inteligentes do que entre nós. Portanto, só existe um trono digno de ser adorado, venerado, receber elogios, glórias, louvores e honras. E aqui vai um parênteses. Quando você dirige qualquer elogio a mim, eu vou ficar agradecido, mas não por mim, mas por causa da glória de Deus. Irmãos, quando você recebeu um elogio, que você fez uma excelente comida, quando você apresentou um excelente trabalho na faculdade, quando você fez um excelente trabalho no seu serviço, no seu emprego, pense nisso. Deus, obrigado, porque a glória pertence ao Senhor. A glória é dirigida a Ti. E eu tive aquela uma oportunidade de expressar a Tua glória. Louvado seja o Senhor. Glórias a Ti mesmo. Porque se eles estão me elogiando, não é a mim que cabe esse elogio, mas é a Ti. Então eu dirijo ao Senhor toda a honra e toda a glória, que eu tive a oportunidade. Eu fui instrumento nas Tuas mãos para que o Senhor receba glórias. Então receba glórias. Então Michael Krause responderia para ele: primeiro, porque nós adoramos a Deus, porque senão cairíamos em idolatria. Segundo, porque nós temos os olhos em Deus e não entre nós. E em terceiro lugar, irmãos, porque Deus é o doador da vida. Deus é que nos dá vida. Por mais que Michael Krause acaba não reconhecendo isso, por mais que o ímpio não reconheça isso, todas as coisas vieram à existência por causa de Cristo Jesus. Deus trouxe a memória ao meu coração o texto de Colossenses capítulo 1, verso 13. Na verdade, a partir do verso 15, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, irmãos, nele foram criadas todas as coisas. Os céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Satanás deve existência a Cristo Jesus, irmãos. Aquelas plantas lá fora devem existência.
Jesus somente. Por mais que o ímpio nunca vai reconhecer isso. E o Paul Washer tem uma coisa muito interessante, quando ele diz o seguinte: nos últimos dias, quando Jesus voltar, alguns joelhos se dobrarão em rendição e amor a Ele, outros joelhos terão que ser quebrados para se prostrar. Mas todos devem existência a Cristo Jesus. É por isso que a gente adora. E por fim, aliás, penúltimo, porque as nossas esperanças estão depositadas nele. Não só toda a nossa vida está depositada no Senhor, como também a nossa esperança. A esperança de uma vida para sempre, de um mundo melhor, de um mundo restaurado. O salmista afirma no Salmo 39: Tu és a minha esperança. Ou no Salmo 62: porque dele vem a minha esperança. Temos esperança de que tudo isso aqui hoje acabará e um dia estaremos reinando junto com Ele. Então, porque as nossas esperanças estão depositadas nele, nós o adoramos. E por fim, irmãos, por que a gente adora a Deus? Por que a gente dá glórias a Ele? Porque, irmãos, se Deus omitisse a sua glória de nós, Ele não seria bom, Ele seria mau. Se Deus não quisesse a glória, a adoração, Deus seria alguém mau, porque Ele estaria privando as suas criaturas da melhor coisa que existe neste mundo, universo, coloque tudo que você quiser pensar. Como Paul Washer disse, que se nós pegarmos Cristo e colocar de um lado da balança e todas as outras coisas criadas no universo, imagina aqueles gráficos. Você já viu aqueles gráficos mostrando a dimensão do universo? Você já viu isso? É um elipsoide que mostra a possibilidade do tamanho do universo, com todas as estrelas, planetas, galáxias, tudo que você quiser pensar. Se você já viu esse gráfico, agora mentalize ele. Se eu tivesse como projetar, eu faria isso agora, mas pegue aquele gráfico onde tudo que é criado está ali naquele lado da balança e pegue um só homem e coloque do outro lado da balança. Cristo tem mais valor do que todas essas outras coisas do lado dessa balança. Portanto, se Deus omite a sua glória de nós, Ele não estaria sendo bom. Porque, em última análise, buscamos a glória de Deus porque é a maior alegria que nós podemos ter, experimentar e vivenciar. A maior alegria que você pode ter e experimentar não é se você tivesse agora 10 milhões de reais na conta, se você estivesse no melhor hotel em Dubai, se você tivesse os melhores carros na sua garagem, morando no melhor condomínio fechado. Essa não seria a sua maior alegria. A sua maior alegria, em última análise, é porque a manifestação da glória de Deus é a bondade de Deus. E se Deus retesse essa glória, se Deus ocultasse essa glória, se Deus impedisse de glorificarmos a Ele, como Michael Proust está sugerindo para nós, se Deus impedisse isso, colocasse uma cerca para que Ele não recebesse a glória, Ele estaria ocultando, retendo, tapando aquilo que de melhor existe para nós. Porque não há nada que se compare à sua glória, à sua presença. Portanto, o nosso maior prazer, a nossa maior alegria está nessa glória. E não há nada neste mundo que vai nos suprir. Pastor, eu já entendi então por que nós devemos glorificar a Deus. Mas como eu faço isso? E aqui eu peço um pouco da paciência dos irmãos, nós estamos na metade do sermão. Mas eu preciso mostrar como você glorifica a Deus em 10 aspectos. Eu poderia enumerar muito mais, mas eu tentei me ater a 10. Como você então glorifica a Deus? Primeiro, apreciando essa glória. Glorificamos a Deus sendo admiradores de Deus. Nós admiramos muitas pessoas, não é verdade? Admiramos figuras públicas, admiramos determinados famosos, pessoas de renome, pessoas que se deram bem na vida financeira, grandes empresários, grandes pessoas, talvez sábios, conhecedores, notáveis. Mas, irmãos, nós glorificamos a Deus colocando Deus no mais alto e sublime pensamento nosso. Nós glorificamos a Deus colocando e tendo Ele como o mais alto estímulo do nosso coração. É ter pensamentos, ações, sentimentos que o estimam, que o glorificam, que o amam como o seu maior tesouro que você possa possuir. Mas não um tesouro a conta-gotas,
mas um tesouro superlativo, de uma fonte inesgotável, a causa primária, a origem da glória, do qual você na verdade não vive sem você admirar, sem você se felicitar por isso. Você já parou para pensar diante das coisas criadas, quanta glória tem? Eu tive a oportunidade de uma única vez ir às cataratas do Iguaçu, e eu fiquei muito perto daquelas águas, muito próximo mesmo. Tem um lado argentino e o lado brasileiro. O lado argentino você vai aqui que eu chamo de garganta de Deus, eu não chamo de garganta do inimigo. E naquele lugar eu fico imaginando, se alguém pulasse ali, se uma só pessoa pulasse ali, irmãos, ele seria tragado pelas águas e morreria de forma quase imediata, ou porque bateu nas pedras, ou porque foi afogado. Eu fico pensando, aquilo ali é um pedacinho da pontinha da terra que está aqui no Brasil, da pontinha da divisa de alguns países, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Aquilo ali é a ponta do nada do iceberg, das coisas criadas, e o homem sequer sobreviveria se ele pulasse ali. Imagine então o que é a glória de Deus. Portanto, admire essa glória. Segundo aspecto, como você glorifica a Deus, adorando a Deus. Você deve tributar ao Senhor glória devido ao seu nome, porque no Senhor a beleza da sua santidade, conforme diz o salmista, o Salmo 29 nos convida a essa adoração. Portanto, glorificamos a Deus quando nós adoramos a Ele, quando nós temos zelo por essa adoração. Nós temos que zelar pelo bom andamento do culto, nós temos que zelar por boas músicas, zelar por boa palavra, zelar por um bom ambiente. Se Deus quiser, nós vamos colocar ar-condicionado aqui, amém, irmãos? Vamos zelar por um bom ambiente neste lugar, para que a glória de Deus esteja cada vez mais manifestada aqui. Precisamos zelar desse lugar, zelar da adoração a Deus. Mas também precisamos, na verdade, glorificar a Deus através da sujeição. Glorificamos a Deus, nos apresentamos pronto a obedecê-lo. Assim como os anjos que esperam as ordens de Deus para o cumprimento da sua missão, assim devem ser os homens, como os anjos apostos, prontos para cumprir toda e qualquer missão da parte do Senhor. Portanto, glorificamos a Deus quando somos devotos ao seu serviço, quando estudamos como vamos servir melhor e submeter a Ele de forma melhor. Glorificamos a Deus quando na verdade conhecemos a sua pessoa. Irmãos, nós conhecemos muitas coisas, nós vamos no YouTube, na internet para conhecer diversas áreas do conhecimento humano, mas eu quero te fazer uma pergunta: você conhece a Deus? Você fala, pastor, sim, eu conheço a Deus. Então quais são os nomes de Deus? Em primeiro lugar, o nome de Deus começa com um tetragrama impronunciável do YHWH, o Deus Yahvé, o Deus Jeová, do qual é o eu sou. E eu sou, na verdade, significa o nome pessoal de Deus revelado a Moisés, apontando para a sua alta existência, para a sua eternidade, conforme Êxodo capítulo 3, onde ele diz: eu sou o que sou, eu me basto, eu sou o suficiente. Mas dentre os muitos nomes de Deus que nós poderíamos pontuar, cada um deles, eu só quero ficar com Jeová, Yahvé, ou Jeová Elohim, que é o Deus Criador, o Deus na verdade majestoso, apontando para a sua plenitude, conforme Gênesis capítulo 1, o autor da vida, aquele que chamou a existência quando nada existia. Ou Jeová na verdade, Adonai, o Senhor que é mestre, igual sua autoridade, soberania e governo, abrange toda a criação. Ou por que não, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que significa aquele que é suficiente, aquele que é todo-poderoso. Gênesis capítulo 17, verso 1, eu sou Deus Todo-Poderoso. E assim vai, irmãos. Se você diz conhecer a Deus, comece conhecendo a pessoa, a essência e o ser de Deus. Há um livro que eu sugiro você ler. É um livro teológico, mas não a teologia que não seja necessariamente prática. Heber Campos Pai. Existe o Heber Campos Júnior, Heber Campos Pai. E ele é um calhamaço assim chamado O Ser de Deus. Estude esse livro como a sua segunda Bíblia. Estude esse livro ao lado da sua Bíblia e vá aprofundar na pessoa do Senhor. Essa é uma indicação muito séria, o ser de Deus. Então você glorifica a Deus conhecendo a pessoa dele, mas você também glorifica a Deus crendo na sua palavra. Não basta apenas saber quem é Deus, é necessário crer. Os fariseus sabiam quem era a pessoa de Deus na sua palavra, mas não creram na pessoa do Messias. Do que adianta saber tanto de Bíblia
Bíblia se eles não creram no cumprimento das profecias daqueles dias. Eu sei que tem muito neopuritano por aí, mas como aquela série de Netflix está falando comigo, irmãos, eu sei muito bem tirar o que não vem de Deus, tirar o que não está na Bíblia, eu sei muito bem fazer esse filtro. Então, não vem me chamar que você não deve assistir The Chosen por causa das inserções extra-bíblicas, como livros apócrifos modernos. Os irmãos sabem que os apócrifos são livros inseridos que não são canônicos. O The Chosen, eu sei que tem os seus apócrifos ali no meio, mas por causa disso, então eu vou deixar de ser abençoado por aquela série das coisas bíblicas que eles falam. Irmãos, eu fico pensando como os fariseus são muito bem retratados ali. Eu já vi muitos filmes sobre Jesus, mas como naquela série, irmãos, eu não vi tanta vivacidade como os fariseus naquela série. Você, irmãos, pode conhecer a Bíblia, mas eu te faço uma pergunta: você crê? Porque o primeiro casal, os nossos primeiros pais, não creram, apesar de saber da palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus que veio a Adão? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do bem. O conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, depois do dia que dela comeres, certamente morrerás. Ele sabia da palavra, mas ele creu, irmãos. O que separou Adão e Eva de Deus foi a incredulidade. Eles preferiram acreditar na voz da serpente do que acreditar na voz de Deus. A incredulidade separa a humanidade hoje. As pessoas querem dividir por brancos e negros, ricos e pobres, patrão e empregado. As pessoas querem dividir o mundo de muitas outras maneiras, mas só há uma maneira diante de Deus: sermos divididos, os que creem em Cristo e os que não creem. Essa é a única divisão diante de Deus. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode jejuar, orar, dar esmola aos pobres, fazer caridades sociais. Você pode ser uma pessoa piedosa, mas sem fé é impossível agradar ao Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 6. Você glorifica a Deus também quando você é grato a Ele. Tudo que fizer, Colossenses 3,17, seja em palavras e em ação, faça em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, a ingratidão desonra a Deus, a ingratidão não glorifica o nome do Senhor. A ingratidão no nosso meio, na verdade, nos leva ao pecado. A murmuração nos coloca contra o nosso Criador. Mas glorificamos também a Deus, amando e desejando tudo isso. Irmãos, uma coisa é promover a glória de Deus, outra coisa é desejá-la. Jesus procurou a glória de Deus. Jesus diz em João que ele não procura a glória de si, mas a glória de quem o enviou. Devemos então preferir essa glória acima de todas as outras coisas. Devemos desejar isso para a glória do teu nome. Caminhando para o final, irmãos, você glorificará a Deus vivendo em santidade. Glorificamos a Deus dessa maneira. Por quê? Podemos expressar a glória de Deus por várias maneiras. Pelo meio do amor, por meio da gratidão, por meio da humildade, por meio da mansidão, por meio da firmeza, mas não existe nada que possa expressar melhor a glória de Deus por meio da pureza e da santidade. A santidade talvez é a marca maior de um crente. A palavra de Deus nos exorta: sede santos porque eu sou santo. Esse texto começa em Levítico capítulo 19, mas ecoa em 1 Pedro capítulo 1, versos 15 a 16. Uma vida de santidade glorifica a próprio Deus, porque é o único atributo nas Escrituras repetido triplamente: santo, santo, santo. A palavra de Deus não diz: Deus, tu és amor, amor, amor. A palavra de Deus não repete triplamente outro atributo como Deus, tu és fiel, 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 mas repete triplamente a santidade do Senhor, mostrando isso. Por fim, você glorifica a Deus defendendo a sua verdade. Irmãos, Deus nos confiou a sua verdade como mestre confia um grande tesouro ao servo que deve protegê-lo. Não temos uma joia maior que senão a tua glória e a sua verdade. Portanto, nós precisamos ser defensores dessa glória da verdade. A gente batalha muito por ideologias políticas. A gente batalha muito por pessoas lá fora, por parentes. Você briga pelo seu pai, briga pela sua mãe, briga pelo seu irmão, briga defendendo eles em público, briga, mas como está a sua luta, a sua santa batalha em defender a glória, a verdade e a santidade de Deus?
E você glorifica a Deus na sua vida ordinária, irmãos. O que é senão o texto lido de 1 Coríntios 10, 30? Na esfera civil, cotidiana, ordinária, cuidando do seu corpo, dando testemunho para os de fora, cuidando da sua saúde, dos pais, dos filhos, do esposo, da mulher. Você glorifica nos negócios, você vai glorificar a Deus abertamente em cada ato, em cada pensamento e palavra. O que você tem feito no seu dia a dia para glorificar o Senhor? Quanto tempo você gasta diante do espelho se preparando para a adoração pública? E quanto você gasta de tempo se preparando no secreto, em oração, em adoração, se preparando para vir dar glórias ao Senhor? Irmãos, eu sei que tem dias que parecem de morte, parecem pesados para nós. Mas o seu emprego, a sua família, tudo que você faz deve expressar essa glória. As nossas atividades devem, na verdade, manifestar aspectos de redenção, porque quantas atividades nós fazemos e acabamos manifestando os aspectos da queda? Os aspectos do seu dia a dia têm manifestado mais aspectos da redenção ou da queda? As suas atividades têm expressado mais o caráter do seu Redentor ou o caráter dos seus inimigos? Portanto, levante todos os dias e pergunte: como farei isso para glorificar a Deus? Agora, já para o final, irmãos, eu não quero criar expectativas, né? Muitos pregadores fazem isso, falam que está concluindo, mas não conclui. Mas já se encaminham para o final. E os reprovados? Os reprovados são aqueles que não glorificam a Deus. Os reprovados são aqueles que, na verdade, não dão peso e importância a esse verdadeiro objetivo de vida. Os reprovados, na verdade, acumulam as glórias deste mundo, as glórias deste século, mas esquecem das glórias do porvir. Não glorificam a Deus e, portanto, têm atitudes reprováveis. Aquele cujo tempo, na verdade, não é vivido para o Senhor, é um tempo perdido. A saúde que Ele te dá tem sido usado para a glória de Deus. Irmãos, quantas pessoas pedem cura? Nós oramos por cura. Nós, a nossa reunião de oração, com certeza gastamos muito tempo orando, mas depois que você é curado, o que você tem feito com a sua saúde? É para a glória de Deus? O dinheiro que Deus te deu, Deus te deu capacidade de prosperar, Deus te abençoou financeiramente, mas o que você tem feito com esses recursos financeiros? Tem sido para si? Onde você esbanja de alguma maneira, como um gasto em supérfluo, mas para a casa de Deus são dadas migalhas. Para o pobre necessitado você dá as migalhas. Para aquele que necessita de auxílio, de socorro financeiro aí fora, você dá as migalhas. Ou para a casa de Deus você dá as migalhas. Mas o que você tem feito com os seus bens materiais? Mas eu não falo só da saúde, eu não falo só dos bens materiais. O que você tem feito, irmãos, com o seu tempo? Irmãos, talvez esse aqui tenha sido o que a gente menos tem glorificado a Deus é com o nosso tempo. Essa semana eu tive um bate-papo online com um rapaz lá de Recife, um rapaz muito bacana. E aí ele falou assim: vamos fazer uma avaliação do seu tempo. E ele então falou assim: abre lá nas configurações do seu celular e veja como que a gente vai distribuir melhor esse tempo. Ele falou: você está cansado do seu dia porque olha só no seu tempo aqui nas configurações, a distribuição do tempo que você gastou no seu celular. Esse ídolo, o ídolo retangular luminoso que a gente se devota a cada segundo quando a gente sai da igreja, ou até mesmo quando a gente está na igreja. Esse ídolo que a gente não tira os olhos dele, que a gente quer acessar o tempo inteiro, que tem gente que tem calafrios, ansiedade. Se o seu ídolo não estiver na sua mão, se o seu ídolo não está na sua bolsa, se o seu ídolo não está à beira da cama, se o seu ídolo não está no banheiro, se o seu ídolo não está no sofá, se o seu ídolo não está em suas mãos. Irmãos, que não sejamos reprováveis, mas que possamos dar glórias ao Senhor. A conclusão que eu chego é: esse tem sido o seu objetivo de vida. Porque se você não ama dar glórias a Deus neste mundo,
você não amará a Deus dando glórias eternas a Ele. Se você não tem prazer de dar glórias a Deus neste mundo, significa que você sequer nasceu de novo. Se você não ama dar a glória a Deus neste mundo, você amará glorificar a Deus eternamente? O fim da nossa vida, como diz o nosso catecismo, é glorificar a Deus e desfrutar dessa glória para todo sempre. Devemos então buscar desfrutar dessa glória por toda a nossa vida. Esse é o grande conforto da nossa existência. O conforto da nossa morte será se nós glorificamos a Deus. Cristo, em João capítulo 17, verso 4, antes de caminhar para os últimos dias dele aqui na terra, o que ele diz? Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Cristo tinha consciência de que ao caminhar para a morte, ele tinha paz, sabendo que deu glórias a Deus, que glorificou o Senhor. Na hora da morte, o seu consolo nessa vida não será pensar nos seus bens materiais. Na hora da morte, o seu conforto e prazer da vida não será nos seus parentes que estão ficando, no seu esposo, marido, sei lá, filhos, noras, netos, avós. Por quê? Porque se você pensar nos seus bens materiais, se você pensar nas pessoas físicas que estão ao seu redor naquela cama de hospital, isso te dará mais pavor ainda. Isso te trará mais angústia. Isso não te consolará. Isso não afagará o teu coração. Isso te trará mais medo. Mas se na hora da morte o seu consolo está em desfrutar da glória que você invocou a Deus, da glória que está por vir na eternidade, isso será o seu verdadeiro consolo na hora da morte. Pense nisso. Se você não gravou talvez nada da pregação ou muito pouco, pense na hora da morte. O que te dará mais consolo? O fato de você ter glorificado a Deus neste mundo, ou os bens materiais que estão ficando dos seus amigos e parentes na sua vida? Vamos orar?